O tempo já foi. O tema desta palavra, coloca para mim João 13:14. Não coloca nem o tempo hoje não, porque eu vou me organizar aqui. O tema desta mensagem, eu quero que você repita comigo: a alegria de servir. Vamos repetir bem forte: a alegria de servir. O primeiro versículo que nós lemos, irmãos, que está em João, no capítulo 13, o verso 14, que diz lá: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Jesus chama ali todos os seus discípulos e diz: olha, faz uma fila aqui, que eu quero lavar os pés de vocês. Lavar os pés, irmãos, é um sinal de amor, é um sinal de cuidado, é um sinal que você está demonstrando que você está apto a ser até inferior para honrar e cuidar desta pessoa. E agora vem Jesus dizendo: ó, se eu, o Senhor e Mestre, lavei os seus pés, vós também lavar os pés uns dos outros. O que isso está dizendo? Para ser humilde, para amar, para servir uns aos outros. E aí depois vem Atos, que nós lemos. Irmãos, o apóstolo Paulo recorda as palavras de Jesus, que diz: mais bem-aventurado é dar do que, diga comigo, dar do que receber. Você consegue entender isso, irmãos? Nós temos esse sentimento. Quando a Bíblia diz bem-aventurado, ela está dizendo que mais feliz é dar do que receber. Analise, faz uma introspectiva. Como que você lidar com isso? Qual é o seu sentimento? Qual é a sua vontade? Qual é a sua alegria de dar, de sempre estar servindo, de sempre estar ajudando o outro? Ou o seu sentimento é de sempre estar querendo receber algo de alguém? Então Jesus diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. E essa verdade, irmãos, confronta a lógica que nós estamos vivendo, confronta a lógica do mundo. Por quê? Muitos buscam apenas receber. Nós estamos vivendo num mundo onde tem uma caminhada e que um quer receber mais do que o outro. Um quer ter mais do que o outro. Um quer conquistar mais do que o outro. O mundo que nós estamos vivendo é isso. É uma corrida por posição, uma corrida para se aparecer mais, para se mostrar mais. Cada um correndo atrás dos seus interesses. A maioria das pessoas estabelece: olha, quando eu tiver um carro eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma casa eu vou ser feliz. Quando eu casar eu vou ser feliz. Só que a felicidade não está em receber, vamos entender isso. A felicidade está em dar. Então esta palavra de Jesus vai contra o mundo. Para o discípulo de Cristo, irmãos, servir não é um fardo, mas é uma fonte de realização. Você pode glorificar o Senhor? Para um discípulo. Aqui não está dizendo, irmão, para um crente. Aqui não está dizendo para um membro de igreja. Aqui está dizendo que para um discípulo de Cristo, servir não é um fardo, mas uma fonte de realização, uma fonte de alegria,
E o que é um discípulo? Irmãos, Jesus em nenhum momento mandou nós fazermos membros. Em nenhum momento Jesus pediu para nós fazermos frequentadores. Jesus disse: ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Sabe o que é um discípulo, irmão? Um discípulo é aquele que aprende o que ele aprende, ele já está ensinando o outro. Vou repetir, o discípulo não é uma pessoa formada, não é uma pessoa que sabe tudo. Discípulo é uma pessoa que começou a caminhada com Cristo hoje, ontem, mas o que ele está aprendendo hoje aqui, amanhã ele vai estar compartilhando, ensinando outro. E é isso que o Senhor espera de mim, de você. A palavra dele nesta noite, que veio ao teu encontro, te ensinou, te confrontou, te instruiu, abriu o seu entendimento. Amanhã lá no nosso serviço nós compartilhar. Amanhã nós ensinar alguém do nosso trabalho. Nós ensinar alguém que começou a caminhada com Cristo recentemente. Jesus quer que sejamos discípulos. Olha para o teu irmão e diga: seja um discípulo. E a primeira coisa que aprendo, irmãos, através de Atos 20. Primeiro, dar é melhor do que reter. Dar é melhor do que reter. É melhor. Servir significa, irmãos, renunciar tempo. Uma outra coisa que às vezes, por que as pessoas não querem servir? Por que as pessoas não querem dar? Porque servir exige abrir mão. Repita comigo: servir exige que eu abra mão. Servir, irmão, significa renunciar tempo, renunciar recursos, às vezes até renunciar preferências. Por exemplo, vocês viram que foi colocado lá no grupo para a gente votar a cor que nós vamos escolher a camiseta? Sim ou não? Por exemplo, eu nem vou votar, porque a minha preocupação é que as pessoas escolham mais perto do que eles querem, que não é fácil. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Às vezes nós estamos num grupo de 4 pessoas. Tá aqui, nós 3 aqui. Gente, vamos tomar uma coca? Não, eu quero um guaraná. Não, eu também quero um guaraná. Então eu vou abrir mão da minha coca. Para mim não tem problema não, pode ser o guaraná. Para trazer alegria para elas. E ao mesmo tempo ser apaziguador. Sabe o que é ser apaziguador? É alguém que está sempre do lado de apaziguar. Não, eu quero coca. Não, mas eu quero guaraná. Não, mas eu quero coca. Já viu aquelas pessoas que se não for do jeito dela, não, então compra, só que eu não vou beber. Conhece pessoas assim? Nós precisamos estar num grupo de pessoas, irmãos, que a gente facilita. Porque às vezes o trem já está numa dificuldade, o líder está numa dificuldade, o patrão, a esposa numa dificuldade de resolver. E aí às vezes a gente ajudar, apaziguar, a gente está do contra. Já viu pessoas do contra? Mas aqui eu creio que não tem, em nome de Jesus. E se tiver, Deus vai libertar as pessoas do contra hoje. Porque tem pessoas apaziguadoras, pessoas que cedem tantas vezes quando necessário for, mas tem pessoas que ele gosta de dificultar. Ele gosta de ser do contra. E por isso muitos não querem servir, porque servir exige abrir mão, renunciar tempo. Quantas vezes para você servir alguém, você tem que deixar lá os seus afazeres, algo que às vezes era até importante para você, mas você vai deixar para servir o próximo, servir o irmão que está precisando. E não é todo mundo que tem a iniciativa de abrir mão das suas coisas. Então, irmãos,
exige renúncia, exige recursos. Às vezes você tem que levar, socorrer um irmão que não está tendo condições nenhuma, e você pegar o teu carro, o seu combustível, para levar ele lá em Paranaíba no médico, ou para levar numa fazenda, ou para levar num sítio. Tem que abrir mão de recursos. Às vezes tem um irmão angustiado, abatido, aflito, e você vai chamar ele e fala: irmão, vamos tomar um café comigo? Vamos tomar um cappuccino comigo ali? Não importa onde seja, mas às vezes você vai tirar do seu bolso, pagar, às vezes até sem poder, para você ter um TED a TED com ele, para você conversar, entender ele, ouvir ele, orar e poder ajudar ele no momento de dor e dificuldade. Sim ou não? E que amor é esse, irmãos? Nós temos vivido esse amor ao ponto de renunciar, ao ponto de abrir mão de tempo, abrir mão de recursos, preferências pessoais. Eu prefiro isso, mas pode ser desse jeito. Você entende que às vezes, por isso que muitos não ajudam? Porque exige sacrifício. Segundo exemplo do apóstolo Paulo. Mas só para concluir aqui, toda vez, irmãos, que nós doamos, toda vez que nós servimos ou ajudamos, algo em nós é transformado, algo em nós é amadurecido. Toda vez que você ajuda alguém, alguma coisa muda. Quem retém, irmão, tudo para si mesmo, se fecha para experimentar a generosidade de Deus. Entenda isso, grave isso. Quando você se fecha, você não ajuda, você não se dispõe a servir o próximo, sabe o que você faz? Você retém a generosidade de Deus para a sua vida. Você está entendendo isso, irmãos? Eu disse aqui um tempo atrás, eu tive na minha caminhada, irmãos, eu tinha muita dificuldade de receber uma oferta de alguém, uma ajuda de alguém. Toda a minha caminhada, às vezes, eu ia pregar num lugar, a pessoa: tá, pastor, para o combustível. Não, irmão, não precisa não, e fazia de tudo para não receber. Não, pastor, tem uma oferta que Deus tocou. Não, irmão, não precisa, não precisa. E um dia o pastor falou assim para mim: você sabia, pastor Fabiano, que você acabou de impedir a generosidade de Deus para a vida deste homem? Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E Ele estava te dando para poder alcançar a generosidade de Deus. E você foi um impedimento na vida dele para ele alcançar. Alguém está conseguindo entender? E eu mudei a partir daí. Por quê? Porque eu achava, irmãos, que eu estava sendo beneficiado ao receber aquilo. Mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. É quem dá que alcança a generosidade de Deus. É quem se doa que alcança as bênçãos de Deus. Então você que talvez retém a ajuda, algo de alguém, não faça mais isso. Se alguém quer te abençoar, seja abençoado. Porque essa pessoa vai ser mais abençoada do que você. Tem alguém entendendo a palavra nessa noite? Segundo, o exemplo apostólico, que também está na parte B do versículo 35. Paulo viveu o que pregava. Irmãos, Paulo não era alguém que só falava sobre serviço, ou melhor, sobre servir. Mas ele gastou a vida dele, irmãos. Ele gastou a vida dele servindo as igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo gastou a vida dele, irmãos. Ele viveu para Cristo. Toda a caminhada de Paulo foi abençoando a obra do Senhor. Foi escrevendo cartas, cuidando daqueles que havia se disponibilizado.
Quando a gente olha para a palavra, quantas cartas. Paulo escrevendo a carta de Romanos, carta 1 e 2 Coríntios, carta aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e aí vai seguindo, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, algumas poucas cartas não foi ele, que aí vem Tito, Tiago, João, Pedro. Ele viveu para servir. Ele trabalhou pelas pessoas, irmãos, mostrando coerência entre a palavra e prática. O exemplo de um cristão que serve. O exemplo de um cristão que serve vale mais que 1000 palavras. Vou repetir, irmãos, o exemplo de um cristão que serve vale mais que 1000 palavras. Vamos ser servos. Uma grande diferença, irmãos, do servo, quando vai para a palavra de Deus, como diz no mundo, o que é servido é o maior. No reino de Cristo, quem serve é o maior. Tem alguém sendo maior aqui, servindo o seu próximo, amando, cuidando? E uma coisa, irmãos, que nós não podemos deixar é que a ingratidão das pessoas faça a gente parar de servir. Porque a palavra de Deus aqui não está dizendo, ó, serve quando for correspondido. Serve quando a pessoa precisou. Quando você precisar, a pessoa vai te ajudar. Não. A Bíblia está dizendo para você servir. Servir uns aos outros. Não importa, o resto é servir uns aos outros. Nós temos servido uns aos outros. Nós temos servido uns aos outros. Nós temos tido empatia, irmãos. Se colocado no lugar do outro. Sabe qual é o problema dessa geração, irmãos? Ninguém está nem aí para o problema do outro. E só tem um jeito da gente chegar próximo de entender o problema ou a dificuldade do outro. Se você tentar se colocar no lugar dela. Porque às vezes a gente levanta com fúria contra alguém, porque fez isso, aquilo, ou não fez. Mas para. Tenta se pôr no lugar dela por um momento. Como você agiria? Porque, irmãos, só sabe quem passa na pele. Quem aqui já perdeu uma pessoa que amava muito? Quantas pessoas chegou em você e diz: meus sentimentos, eu sinto muito, meus pêsames. Não foram muitas pessoas? Mas elas conseguiram sentir a verdadeira dor sua de que perdeu alguém? Ela só vai sentir o dia que ela viver na pele. A pessoa que perde uma mãe, aí ela sabe de verdade o que é perder uma mãe. A pessoa que perdeu um filho, aí sim, ela vai conseguir compreender quando você falar, olha, eu perdi um filho. Ela vai ter a capacidade de sentir a mesma dor. O que isso quer dizer, irmãos? Que não tem como. Se nós não pararmos de olhar externamente, nós não parar de olhar sem tentar pôr no lugar, não tem como sentir o que o outro sente. Então, irmãos, que a nossa vida venha a ser um exemplo de cristão que serve. Por
Porque servir, atitudes, vale mais do que palavras. Amém? E eu queria abrir um entre parênteses aqui, irmãos. Já tem mais de mês que o Espírito Santo de Deus tem me incomodado. E eu comecei a estudar e montar uma mensagem, mas não fluiu. Mas o Espírito Santo de Deus está me incomodando nessa questão de palavras. A questão do sim, sim, não, não. A Bíblia diz assim, irmãos, que nós como cristãos, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso, irmãos, é procedência maligna. E o Espírito Santo de Deus tem me incomodado há algum tempo, irmãos. E agora eu senti de falar, de dar esse direcionamento. Irmãos, vamos corrigir as nossas palavras. O que eu estou dizendo para você aqui não é fácil. O que eu estou dizendo aqui para você, eu tenho que lutar diariamente com aquilo que prego. É igual eu estava num evento e uma pessoa dando testemunho dele, ele diz, olha, eu estou me casando. Eu vou me casar com uma mulher linda, maravilhosa. E quando eu me casar, entenda isso. Quando eu me casar, aí eu estou livre de cair em pecado, fornicar, adulterar. Ai, aí eu estou tranquilo. Vocês acham que está tranquilo? Aí ele diz, só que depois que eu casei, parece que o desejo acendeu mais ainda. E eu tenho uma mulher linda, maravilhosa, e se eu não cuidar, quando eu me pego, eu estou desejando a mulher do outro. Esse pastor comentando, dando um testemunho, uma palavra. A palavra que ele estava dando de como nós temos que lutar diariamente contra os desejos da carne. Amém? Não significa que você casou, os seus desejos vai zerar, não vai. Você tem que lutar constantemente para amar, cuidar e estar do lado da mulher que você casou e deixar as outras. E vice-versa. Você tem que estar lutando diariamente para não ceder ao pecado. Para não viver na fofoca. Para não viver na mentira. Diariamente, irmãos. Constantemente nós temos que estar se corrigindo. De repente a gente abre a boca para falar alguma coisa e você já... Peraí. Constantemente se monitorando, porque é uma luta diária constantemente. Alguém está entendendo? E eu tenho que decidir lutar contra isso, irmãos. Por exemplo, essa semana, vocês sabem que meu sangue ferve rapidinho, e eu já mudei muito, mas é uma guerra, irmão, constante. Essa semana minha esposa internou para fazer uma cirurgia na mão. Só que não tinha nenhum aviso e ninguém avisou. Ó, ela vai receber alta amanhã e não tem visita. Um conselho meu aí para o povo da saúde, coloca lá. Quem fez cirurgia não tem visita. Só alta depois de um dia. Aí minha esposa mandou mensagem. Quarta-feira, dia de culto. Amor, ou você ou a Ludmila vem. Porque eu nem tomei banho até agora. Estou com a mesma roupa da cirurgia. Saímos mais cedo, a visita é às 7. Cheguei lá. Aí eu falei, filha, vai, ajuda sua mãe a tomar banho. Depois eu vou rapidinho, vejo e corro pro culto. Aí o guarda falou, não. Primeiro ela estava com uma sacolinha. Não, você não pode entrar com essa sacolinha não. Ela voltou. Tá, pai. Foi lá. Não, quem fez cirurgia não tem visita não. Aí eu fui lá no cara, eu falei, mas por que não tem visita? E aí eu tenho que ter uma bola de cristal, porque ninguém avisou, e minha mulher está precisando. Você é o que aqui? Eu falei, eu sou o guarda. Eu falei, não, precisa achar alguém que resolve. Eu saí e eu peguei o Dorsa, coitado. Ele deve estar até magoado comigo. Pedi perdão para ele. Não, estava ele e uma turma.
E meu sangue já estava fervendo, irmão. O diabo olhou e falou, agora eu vou lascar tudo. Vai que eu tô gostando. Irmão, o trem é feio. E aí tava o Dorsa, mais uma turma, e eu falei, gente, se não pode ter visita quem operou, vocês tinham que pôr um aviso ali, ué. Senão faz a gente de boa, perder tempo, ó, vim aqui, tem que ir para a igreja. E já saí também. Mas eu sorteio os cachorros em quem não precisava. Você está entendendo? Então, eu conheço, e você, nós precisamos conhecer a área que às vezes a gente dá mais brecha, a área que tenta nos dominar, nos controlar. E é uma luta diária, constante, irmãos, para a gente não pecar. Porque a Bíblia diz assim, ireis, mas não pequeis. E eu não sou nem um pouco diferente de vocês, irmãos. Eu estou sujeito a errar e cometer as mesmas coisas. E eu luto diariamente para ser exemplo, diariamente para honrar a Deus com todas as minhas atitudes. Mas não espere um pastor perfeito. Pode ter certeza que eu vou errar, mas lutando para fazer tudo certo. Eu estou com o coração, como que eu digo, triste, ferido, porque eu tinha que ter acalmado e vigiado, mas uma circunstância, ver minha esposa daquele jeito. Você está entendendo como que às vezes nós temos que estar vigiando o tempo inteiro? Eu podia ter perguntado também, tem visita? Porque na minha cabeça era normal, mas eu tinha que ter pensado às vezes, né? Para perguntar, vou poder visitar ela à noite? Mas eu não raciocinei. E ela pedindo ajuda, traz alguma coisa para me comer que eu estou com fome. Vem, deixa eu me ajudar a tomar banho. Você entende? Como que é complexo? E para nós encerrar aqui, irmãos, então nós temos que lutar para as atitudes, não só palavras. E como eu estava dizendo, para mim concluir essa parte, irmãos, cuide das suas palavras. Não é fácil, mas cuide das suas palavras. A Bíblia fala, irmãos, que o diabo, ele é o pai da mentira. E se eu vivo mentindo, eu sou filho de quem? Não, de quem eu sou filho? Você está entendendo, irmão? E para sair uma mentirinha da nossa boca é daqui para ali. Você está entendendo? Então nós temos que estar cuidando, se ensina ou não a nossa palavra. Cuidado com o que você diz. Aqui fala o quê? A sua atitude serve mais do que palavras, mais do que 1000 pregações. Vamos fazer mais, prometer menos. Amém? Se possível, não prometa, chega fazendo. Porque é triste, irmãos. Eu sou uma pessoa que eu procuro honrar meus compromissos. Se eu marcar um horário, eu derrubo a casa tudinho para me chegar naquele horário. Mas a gente tem que ter cuidado com isso. Analisa, é importante termos uma agenda, programar. Sim, não, eu posso. Não, infelizmente eu não posso. Amém? E para mim encerrar, a bem-aventurança, em terceiro, a bem-aventurança do serviço. A mais facilidade, ou melhor, a mais felicidade em dar. A alegria verdadeira não vem do que acumulamos, como eu disse no início, mas do que entregamos em amor. Jesus garantiu, há uma bênção especial reservada para quem serve com generosidade. Amém? Irmãos, aprenda isso. Eu creio que alguns já sabem, mas só para a gente relembrar. A verdadeira alegria está em dar, em ajudar e não em receber. Como eu estava dizendo no início, quantas vezes a gente fala, estou trabalhando, sacrificando, fazendo hora extra, saindo de noite, porque quando eu trocar de carro, eu vou ser feliz. Sim ou não? Nós falamos ou não falamos? Não, quando eu trocar esse carro velho, que está caindo os pedaços, me passando raiva, eu vou ter um carro bom, aí eu vou ser feliz. E assim vai indo, irmão, que feliz o quê?
Pode observar quantas conquistas que você teve. E aí naquele momento, ao invés de você estar com aquela grande alegria de comemorar, parece que está um trem esquisito, um vazio. E você olha e fala, não estou entendendo nada. Porque eu estou com a casa que eu queria, o carro que eu queria, o marido que eu queria, a mulher que eu queria, os filhos que eu queria. E parece que ainda tem um vazio aqui dentro de mim. Sim ou não? Porque a alegria não está em receber. A alegria está em dar. Em doar, ajudar. Alguém aqui já ajudou uma pessoa que estava precisando muito? Se você já fez isso, quando você saiu, existia algo dentro de você transbordando que você nem consegue explicar. É alegria em poder doar. Alegria em poder ajudar. Alegria em poder socorrer alguém que está precisando. E o Evangelho, o amor de Cristo é isso, irmãos. Que a gente venha guardar esta palavra, que mais feliz é dar do que receber. E dentro do que Deus tem te abençoado, ajude o próximo, ajude as pessoas. Se doa a elas. Seja generoso. Porque a Bíblia diz que a nossa generosidade, ela atrai a generosidade de Deus. Tem alguém aqui que quer a generosidade de Deus? Se coloque de pé. Irmãos, Jesus deu tudo para nós. Inclusive, irmão, sabe o que Jesus deu? A própria vida dele ali na cruz por nós. Jesus, irmãos, é o maior exemplo de entrega. Diga isso comigo, Jesus é o maior exemplo de entrega. Nós não estamos servindo um Jesus aqui, irmãos, que ele está dizendo: dá o que você tem, me dá isso, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo. E que nunca se doou, nunca deu nada. Você conhece pessoas? Você já conheceu uma pessoa que nunca ajuda com nada? Sabe lá no serviço? Se você não viveu, ou você deve ter visto alguém, às vezes define lá, cada dia um compra uma coca. Um dia eu compro, outro dia outro compra. E às vezes tem aquele que todo jeito que você mexe, ele nunca compra uma. Já aconteceu isso? Ou que seja qualquer outra coisa. Tem uns, já observou, que tem uns que nunca doa, que nunca dá. Mas esse Jesus nosso, irmãos, primeiro ele se doou. Ele nos serviu com a sua própria vida. Ele é o nosso maior exemplo, amém? Eu quero dizer para você que as nossas próximas orações, a partir de hoje, comece a orar dizendo: Senhor, me ajude cada dia mais a ser parecido com o Senhor. Essa precisa ser a nossa oração todos os dias. Senhor, me ajuda a ser mais parecido com Jesus. Me ajuda a amar como Jesus amou. Jesus é o nosso exemplo, irmão. Se nós pedir para Deus, orar para Ele nos ajudar a ser cada vez mais parecido com Jesus, se nós estivermos empenhados a seguir, irmãos, ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer na nossa vida. As pessoas à nossa volta serão tocadas, transformadas, movidas pelo poder do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. É você e Deus por um momento, irmãos. Começa a pensar se você tem tido a alegria de servir. Se você tem se colocado numa posição de servo, ou se você tem colocado numa posição de alguém que se acha superior. Faz uma avaliação de você. O que essa palavra de Deus está tocando ao seu coração?
que essa palavra tem falado comigo? Analisa por um momento. Como podemos servir as pessoas a partir de amanhã? Como podemos fazer diferença a partir de amanhã para ser mais parecido com Jesus? Senhor, a tua palavra foi pregada, Senhor. Uma palavra simples, mas poderosa. Oh, querido Espírito Santo, me ajude, Deus, a ser mais parecido com o Senhor. Me ajude, Senhor, a servir todas as pessoas que estão à minha volta. Me ajude, Senhor, a abrir mão. Me ajude a renunciar. Me ajude a renunciar o meu tempo. Me ajude, Senhor, a renunciar os meus recursos, se preciso for. Oh, Pai, me ajude a renunciar às preferências, minhas preferências, para amar o meu próximo, para amar as pessoas que estão à minha volta. Assim como o Senhor, Pai, que era Senhor e Mestre, lavou os pés. Que nós também, Pai, possamos entender que no reino do Senhor, maior são os que servem, maior são os servos. Oh, Pai, que esta palavra possa tocar aos nossos corações. Eu sinto, Pai, a tua presença aqui, Senhor. Uma presença poderosa, uma presença transformadora. Oh, aleluia, uma presença que tem o poder de nos mudar de dentro para fora. Arrancando, Pai, toda soberba. Arrancando, Pai, todo espírito de soberania. E colocando um coração de Cristo que ama. Um coração que serve, um coração que cuida. Nos ajude, Pai, a pôr em prática esta palavra na nossa vida. Nos ajude, Pai, a ter alegria em servir. Que o nosso servir, Pai, não seja um sacrifício, não seja algo para contarmos vantagem. Oh, Rebicandaranha sobre anêmias. Oh, Senhor, obrigado, meu Deus, pela tua presença, tua graça, pelo teu amor incomparável, meu Deus. Ah, meu Pai. Oh, Pai, obrigado, Jesus. Que a tua graça, Senhor, nos alcance nesta noite. Nos ajude, Pai, a ser parecidos contigo, meu Deus. Nos ajude, Senhor, a impactarmos as pessoas que estão à nossa volta. Nos ajude, Pai, para que as pessoas que estão à nossa volta estejam crescendo, sendo mudadas, transformadas por ver este Cristo que faz parte das nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua presença poderosa neste lugar. Sinto, Pai, um grande mover do Senhor neste lugar, trabalhando aos corações, mudando vidas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que a graça do Senhor seja abundante sobre cada vida. E que nós possamos sair daqui hoje, Pai,
movidos pelo teu poder, movidos pelo teu Espírito Santo. E eu quero declarar, Pai, no nome de Jesus, que cumprir esse princípio, ter alegria em servir, não será algo difícil, porque será algo transbordante em nossa vida através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém.